Pessoal, pois é, a gente tem o terceiro episódio desses episódios extras, episódio 19 da 10ª temporada já entre nós. É hora da gente ficar um pouco desgostoso aqui e a gente bater uns 10 minutos de papo aqui a respeito desse episódio vazio que a gente teve esse fim de semana, né? É triste, sabe? Eu lembro de uma época onde The Walking Dead era o ponto alto da minha semana, sabe? O ponto alto do meu domingo. E a gente esperava os episódios a semana inteira. E aí depois do episódio a gente ficava comentando por horas na internet, sabe? Não conseguia dormir depois. Porque era muita coisa que acontecia a cada episódio. E nossa, era um tempo que hoje em dia parece que tá mais longe do que nunca, viu? Esse episódio, meus jovens, é facilmente o episódio mais vazio de toda a série. Consegue ser mais irrelevante que o episódio do Eugene lá da 7ª temporada, aquele episódio de núcleo que eu tanto odeio. Ele consegue ser mais irrelevante que o episódio da Tara da 7ª temporada, porque ele não tem consequência nenhuma, sabe? Primeiro porque ele é um episódio de núcleo, com um núcleo muito fechado e em personagens muito secundários que não sustentam um episódio sozinho. Segundo porque, diferente do que acontece na 7ª temporada, com o episódio da Tara, com o episódio do Eugene, naqueles episódios, embora aqueles personagens não sustentem um episódio, a gente tem o background do arco, do grande arco que tá acontecendo ali no fundo, sabe? A gente tem um contexto muito maior envolvendo esses personagens que acaba que uma coisinha ou outra acrescenta na história. No caso do episódio da Tara, a gente tem a introdução de Oceanside, que é um elemento importante lá pros episódios seguintes. No caso do episódio do Eugene, a gente tinha a ascensão do Eugene dentro do santuário, porque ele seria a peça fundamental lá pro final da guerra do Negan. Por mais que o episódio seja entediante, por mais que ele não sustente sozinho o episódio, é lento, é cansativo. Apesar de tudo isso, acontecia alguma coisa que ia acrescentar no arco, sabe? Mesmo que fosse um pouquinho. Nesse episódio, nem isso acontece. A gente tem esses dois personagens protagonizando esse episódio, e basicamente o episódio inteiro só aparece 4 personagens, né? Sendo o Aaron e o padre, e aí tem os dois irmãos que são os antagonistas do episódio. E basicamente é uma side quest, ela começa e ela acaba ali. Ela não muda muito os personagens, ela não faz eles crescerem muito, sabe? Eles vivem todo aquele negócio que rolou ali no galpão e acaba o episódio com eles do mesmo jeito que eles estavam no início. Não houve aprendizado no episódio, embora eles tentem enganar a gente um pouquinho, envolvendo aquele negócio do Padre Gabriel, de ele não acreditar muito da bondade das pessoas, mas aí depois ele começa a acreditar. Mas aí quando o cara enfim cede, ele vai lá e mata o cara pra não se arriscar, pra não dar sopa pro azar. Ou seja, ele termina como ele começou, sabe? Aquele personagem, nenhuma lição é aprendida. Por mais que eles tentem passar essa mensagem, essa reflexão que eles fazem ao longo do episódio, que na verdade tem que ter pessoas boas aí pelo mundo afora, a gente não pode viver desse jeito, acreditando só no pior das pessoas e tudo mais. É uma discussão que sempre teve em The Walking Dead, não é de hoje, sempre vai ter também. Ou seja, mais do mesmo e sem o benefício de ter alguma coisa acontecendo, sabe? Ele tenta fazer a gente sentir alguma coisa e até consegue fazer a gente sentir com algumas ceninhas. Por exemplo, na cena da roleta russa, né? Quando o cara obriga os caras a atirarem na própria cabeça e deixarem a sorte decidir por eles, sabe? É uma cena que teria alguma tensão se eu não tivesse certeza absoluta que nenhum ali ia morrer, sabe? Nenhum daqueles personagens ia morrer, porque são episódios extras. Eles já assumiram que o negócio é low profile, que o negócio é uma side quest, que não vai ter consequência nenhuma no episódio, sabe? E eu fiquei esperando, cara. Eu fiquei esperando, o episódio foi passando e nada acontecia. A gente foi inocente o suficiente pra quando saiu o trailer, né, desses episódios extras, a gente tava conspirando, né? Não, esse episódio do Padre Gabriel com o Aaron aí, eles vão encontrar o que sobrou, os resquícios dos sussurradores, os últimos gatos pingados, e aí esse episódio vai ser sobre os caras acabando com o que sobrou dos sussurradores. Igual tem uma edição rapidinha sobre isso nas HQs, que é protagonizando o Aaron e o Jesus, sabe? Tava com
cara de que eles iam trazer esse momento, que é um momento legal, sabe? Um momento onde eles dão um encerramento de fato pros sussurradores, e aí você tem um último momento com eles, sabe? É muito mais legal. E aí não, em vez de fazer isso, vamos fazer um negócio bem relevante, vamos trazer um personagem extremamente vazio, com um background extremamente vazio, com uma história de fundo que não cativa ninguém, sabe? O cara tava lá mantendo os caras de refém pra provar um ponto pra si mesmo, porque ele tava doido, porque ele não acreditava mais do bem das pessoas e tudo mais, e soa tudo muito frouxo, sabe? É aquele negócio, aquele roteirinho castelo de cartas, você dá um tapa, você ficar questionando, você vai achar um monte de inconsistência. Cara, eu vou dizer pra vocês, eu tô muito desgostoso com esse episódio aí. Ele é irrelevante, sabe? Ele não cresceu os personagens, ele não acrescenta nenhum elemento novo, sabe? Por exemplo, o episódio passado com o Daryl foi o melhor até agora desses 3 episódios que saíram, e ele realmente é um episódio bom que eu gosto. E eu gosto dele por quê? Porque ele acrescenta uma parada nova. E aí ele desenvolve os personagens que já estão lá. E aí ele usa personagens que seguram um episódio, sabe? E aí ele acrescenta elementos, no caso eu tô falando da namorada nova do Daryl, que são importantes e que vão reverberar nas próximas temporadas, sabe? A Leia com certeza vai voltar na 11ª temporada, com certeza esse arco do romance do Daryl e da Leia não acabou ali naquele episódio, sabe? Vai ter mais coisa, entendeu? Vai ter mais coisa, e aqui eu não sinto isso. Nenhum desses elementos que eu citei, que fazem o episódio passado ser bom, tem nesse episódio, sabe? Ele, na verdade, é mais relevante que o episódio da Meg. Foi outro episódio que eu achei extremamente ruim. Porque no episódio da Meg a gente tem pelo menos a volta da Meg, sabe? O peso que é a volta da Meg, o peso que é a Meg em tela, sabe? E aí a gente tem o Mini Glenn, que foi interessante também, e a gente tem interação Negan e Meg. Isso já é muito mais do que foi esse episódio inteiro, sabe? E outra, o episódio tem tipo uns 50 minutos, cara. Pra que tudo isso? Você vai contar uma história tão contida assim, nada justifica você fazer um episódio de 50 minutos. A gente tá aí entrando num momento do mundo das séries de TV, com o Disney Plus entrando no cenário aí e trazendo nas séries deles episódios que duram o tanto que eles têm que durar. Você vê aí o Mandalorian, que tem episódio com 30 minutos, que tem episódio com, sei lá, 20 e poucos minutos. Você tem o WandaVision, cara. O primeiro e o segundo episódio duraram 20 e poucos minutos. Eles eram curtinhos, porque eles duram o que tem que durar. Não precisa ficar estendendo e tudo mais, mas não. Como é o formato da TV antiga, né, onde quanto maior o episódio, mais brecha de comercial você coloca no meio e por mais tempo você consegue segurar a audiência, então vamos fazer episódio de 50 minutos mesmo que você não tenha absolutamente nada de novo pra mostrar. E esse episódio é o mesmo que eu falei no episódio da Meg. Se você não tem nada novo pra mostrar, por que mostrar, sabe? É a mesma coisa, sabe? Esses episódios, eles estão sendo danosos pra reputação do Walking Dead, entendeu? Isso aqui, quantas pessoas não vão desistir de assistir The Walking Dead por causa desses episódios, sabe? Quantas pessoas não vão desanimar com esses episódios aí, hein? Ah, mas eles são só episódios extras e tudo mais. Cara, eles estão vendendo como se fossem parte da 10ª temporada, sabe? Esse episódio é o episódio 19 da 10ª temporada. É a 10ª temporada parte C. Quando eles divulgaram as primeiras notícias, falaram episódios extras. Aí quando foi avançando a campanha de marketing, aí eles falaram, não, essa aí é a 10ª temporada parte C. Mas se fosse realmente algo divulgado à parte mesmo, sabe, seria menos danoso. Mas me fala o cara que vai assistir daqui a um ano The Walking Dead, vai chegar na 10ª temporada daqui a um ano. Ele não sabe de porra nenhuma. Ele não sabe o contexto que esses episódios foram gravados. Ele não sabe que isso aqui foi gravado durante a pandemia e tinham todos uns protocolos pra eles fazerem. Eles não sabem que eles fizeram isso porque a 11ª temporada enrolou e eles tinham que cumprir uma janela de lançamento. Tinham não, eles optaram por fazer isso, porque podia muito bem ficar uma janelinha de lançamento sem ter The Walking Dead e tava tudo bem. Na verdade tava bem melhor, porque isso acabou sendo um saldo negativo pros caras. Sigam-me lá no meu Instagram, né, DouglasXTWC, para acompanhar as novidades sobre a nossa minissérie de animação pós-apocalíptica ambientada no Brasil, meu jovem. Ademais, e falou!